História samnita. Fragmentos. Fragmento 1. Quando os generais romanos Cornélio e Corvino, e o plebeu Décio, venceram os samnitas, deixaram uma guarnição militar na Campânia para evitar incursões samnitas. Esses guardas, compartilhando do luxo e da abundância dos campânios, foram corrompidos em seus hábitos e começaram a invejar as riquezas daquele povo, sendo eles mesmos muito pobres e com dívidas alarmantes em Roma. Por fim, conspiraram entre si para matar seus anfitriões, tomar suas propriedades e casar com suas esposas. Essa infâmia talvez tivesse sido realizada de imediato, se o novo general Mamerco, que marchava contra os samnitas, não tivesse descoberto o plano da guarda romana. Disfarçando suas intenções, ele desarmou alguns deles e os dispensou, como soldados com direito à baixa por serviço prolongado. Os mais perversos, ele enviou a Roma sob o pretexto de uma missão importante, acompanhados de um tribuno militar com ordens de mantê-lo sob vigilância secreta. Ambos os grupos de soldados suspeitaram que seu plano havia sido descoberto, e romperam com o tribuno perto da cidade de Terracina. Libertaram todos os que trabalhavam sob pena nos campos, armaram-nos como puderam e marcharam para Roma com cerca de 20.000 homens. A cerca de um dia de marcha da cidade, os revoltosos foram encontrados por Corvino, que acampou próximo a eles no Monte Albano. Ele permaneceu tranquilamente em seu acampamento enquanto investigava a situação, não considerando prudente atacar esses desesperados. Os homens se misturaram discretamente, e os guardas, entre gemidos e lágrimas, como entre parentes e amigos, reconheceram sua culpa, mas declararam que a causa de tudo eram as dívidas que tinham em Roma. Quando Corvino compreendeu isso, recusou-se a assumir a responsabilidade por tanto derramamento de sangue civil e aconselhou o Senado a liberar esses homens de suas dívidas. Ele exagerou a dificuldade da guerra, caso fosse necessário subjugar um grupo tão grande de homens, que lutariam com a energia do desespero. Ele também tinha forte suspeita sobre o resultado das reuniões e conferências, temendo que seu próprio exército, composto de parentes desses homens e igualmente oprimido por dívidas, pudesse demonstrar falta de fidelidade até certo ponto. Ele afirmou que, se fosse derrotado, os perigos aumentariam enormemente, e, se vitorioso, a própria vitória seria profundamente lamentável para a República, sendo obtida sobre tantos de seus próprios parentes. O Senado foi movido por seus argumentos e decretou o cancelamento das dívidas de todos os romanos, além de imunidade para esses revoltosos. Estes depuseram as armas e retornaram à cidade. Fragmento 2. Tal era a bravura do cônsul Mânlio Torquato. Ele tinha um pai avarento que não se importava com ele, mantendo-o trabalhando com escravos nos campos e deixando partilhar de sua alimentação. Quando o tribuno Pompônio o processou por diversos delitos e pretendia mencionar, entre outros, o mau tratamento ao filho, o jovem Mânlio, escondendo uma adaga sob suas roupas, foi até a casa do tribuno e pediu para vê-lo em particular, como se tivesse algo importante a dizer sobre o julgamento. Sendo admitido e, assim que começou a falar, trancou a porta e ameaçou o tribuno com morte imediata caso não jurasse retirar a acusação contra seu pai. Este último fez o juramento, retirou a acusação e explicou a razão ao povo. Mânlio adquiriu grande distinção com esse episódio e foi elogiado por ser um filho tão devoto a um pai tão severo. Fragmento 3. Com zombarias, ele o desafiou para um combate individual. O outro Mânlio, o filho do cônsul, conteve-se por um tempo, mas, quando já não pôde suportar a provocação, avançou com seu cavalo contra ele. Fragmento 4. Enquanto os samnitas invadiam e saqueavam o território dos fregelas, os romanos capturaram 81 aldeias pertencentes aos samnitas e aos daúnios, mataram 21.000 de seus homens e os expulsaram do território fregeliano. Novamente, os samnitas enviaram embaixadores a Roma trazendo os corpos dos homens que haviam executado como culpados por causar a guerra, bem como ouro retirado de seus armazéns. Por isso, o Senado, pensando que eles haviam sido completamente esmagados, esperava que um povo tão gravemente afligido concedesse a supremacia da Itália. Os samnitas aceitaram as demais condições, ou, se discordavam de alguma, suplicavam e imploravam por melhores termos, ou submetiam a questão às suas cidades. Mas quanto à supremacia, eles não podiam sequer ouvir falar desse assunto, porque, disseram, não haviam vindo para entregar suas cidades, mas para cultivar amizade. Assim, usaram seu ouro para resgatar prisioneiros e partiram irritados, resolvendo tentar a supremacia no futuro. Então, os romanos votaram por não receber mais embaixadas dos samnitas e por travar uma guerra irreconciliável e implacável contra eles até que fossem subjugados pela força. Fragmento 5.
Um deus humilhou esse espírito altivo, pois logo depois os romanos foram derrotados pelos samnitas e obrigados a passar sob o jugo. Os samnitas, sob o comando de seu general Pôncio, tendo encurralado os romanos em um desfiladeiro onde estavam oprimidos pela fome, receberam dos cônsules mensageiros que imploravam para que ele ganhasse a gratidão dos romanos, algo que poucas oportunidades ofereciam. Ele respondeu que não precisavam enviar mais mensageiros, a menos que estivessem dispostos a entregar suas armas e suas pessoas. Diante disso, levantou-se um lamento como se uma cidade tivesse sido capturada, e os cônsules adiaram a decisão por vários dias, hesitando em cometer um ato indigno de Roma. Mas quando nenhum meio de resgate apareceu e a fome tornou-se severa, sendo que havia 50.000 jovens no desfiladeiro que eles não podiam suportar ver perecer, renderam-se a Pôncio e imploraram que ele os matasse, os vendesse como escravos ou os mantivesse para resgate, mas que não colocasse qualquer estigma de vergonha sobre as pessoas dos infortunados. Fragmento 6. Pôncio buscou conselho com seu pai, enviando uma carruagem a Cádio para buscá-lo devido à sua idade avançada. O velho homem disse: Meu filho, para uma grande inimizade só há 2 remédios, extrema generosidade ou extrema severidade. A severidade aterroriza, a generosidade concilia. Considere essa primeira e maior vitória como um tesouro de boa sorte. Liberte todos eles sem punição, sem vergonha, sem perda de qualquer tipo, para que a grandeza do benefício reverta a seu favor. Ouço dizer que eles são muito sensíveis quanto à sua honra. Vencidos apenas por benefícios, eles se esforçarão para superá-lo em atos de bondade. Está em seu poder alcançar esse estado de ações gentis como garantia de uma paz duradoura. Se isso não lhe parecer adequado, então mate-os até o último homem, sem poupar um sequer para levar a notícia. Minha escolha é a primeira opção, caso contrário, a segunda torna-se uma necessidade. Os romanos inevitavelmente vingarão qualquer vergonha que você lhes imponha. Nesse caso, você deve dar o primeiro golpe, e nunca terá a oportunidade de lhes infligir um golpe mais pesado do que o massacre de 50.000 de seus jovens de uma só vez. Depois de ouvir, seu filho respondeu: Não me surpreende, pai, que você tenha sugerido 2 planos absolutamente opostos, pois no início mencionou que proporia medidas extremas de um tipo ou de outro. Mas eu não posso matar um número tão grande de homens. Temeria a vingança de um Deus e o opróbrio da humanidade. Também não posso tirar das 2 nações toda esperança de acomodação mútua ao cometer um erro irreparável. Quanto a libertá-los, eu mesmo não aprovo essa ideia. Depois de os romanos nos terem infligido tantos males e enquanto ainda possuem tantos de nossos campos e cidades até hoje, é impossível deixar esses prisioneiros irem livremente. Não farei isso. Tal leniência irracional é insensatez. Agora veja esta questão, sem me levar em consideração. Os samnitas, cujos filhos, pais e irmãos foram mortos pelos romanos e que perderam seus bens e dinheiro, querem justiça. Um vencedor é naturalmente altivo, e nossos homens são ávidos por ganho. Quem então suportará que eu nem mate, nem venda, nem sequer multe esses prisioneiros, mas os libere ilesos como se fossem pessoas meritórias? Portanto, vamos descartar os 2 extremos, um porque não está em meu poder, e o outro porque não posso ser culpado de tal desumanidade. No entanto, para humilhar um pouco o orgulho dos romanos e evitar a censura de outros, tomarei as armas que eles sempre usaram contra nós e também seu dinheiro, pois até mesmo seu dinheiro vem de nós. Então, farei com que passem ilesos sob o jugo, sendo este o símbolo de vergonha que estão acostumados a impor aos outros. Depois, estabelecerei a paz entre as 2 nações e selecionarei os mais ilustres de seus cavaleiros como reféns para garantir seu cumprimento até que todo o povo a ratifique. Dessa forma, penso que terei cumprido o que cabe a um vencedor e a um homem humano. Penso também que os próprios romanos ficarão satisfeitos com esses termos, que eles, que se dizem tão nobres de caráter, frequentemente impuseram a outros. Enquanto Pôncio falava, o velho homem rompeu em lágrimas, sentou-se em sua carruagem e voltou para Cádio. Pôncio então convocou os enviados romanos e perguntou se eles tinham algum sacerdote oficial com eles. Não havia nenhum presente, porque o exército marchara para travar uma guerra irreconciliável e implacável. Assim, ele ordenou que os enviados transmitissem o seguinte aos cônsules, outros oficiais do exército e a toda a multidão: Nós havíamos concluído uma amizade perpétua com os romanos, que vocês mesmos violaram ao dar auxílio aos sidicinos, nossos inimigos. Quando a paz foi novamente concluída, vocês fizeram guerra aos napolitanos, nossos vizinhos. E não nos escapou que essas ações faziam parte de um plano de vocês para tomar o domínio de toda a Itália. Nas primeiras batalhas,
onde vocês levaram vantagem devido à inabilidade de nossos generais, não demonstraram moderação. Não contentes em devastar nosso país e ocupar cidades e vilarejos que não eram seus, vocês plantaram colônias neles. Além disso, quando enviamos embaixadas a vocês 2 vezes e fizemos muitas concessões, vocês nos trataram com desdém e exigiram que cedêssemos a supremacia e obedecêssemos a vocês, como se não nos considerassem uma nação com quem se pudesse negociar, mas sim um povo conquistado. Então vocês decretaram esta guerra irreconciliável e implacável contra seus antigos amigos, descendentes dos sabinos que vocês tornaram seus concidadãos. Por causa de sua insaciável cobiça, não deveríamos fazer um tratado com vocês. Mas eu, considerando a ira divina, que vocês desprezaram, e lembrando nosso antigo relacionamento e amizade, permitirei que cada um de vocês passe sob o jugo ileso, com as roupas que estão vestindo, se jurarem renunciar a todas as nossas terras e fortalezas, retirar suas colônias dessas regiões e nunca mais guerrear contra os samnitas. Quando esses termos foram comunicados ao acampamento, houve prantos e lamentações, longos e intensos, pois consideravam a desonra de passar sob a julga pior do que a própria morte. Depois, ao ouvirem que os cavaleiros seriam mantidos como reféns, houve mais uma longa lamentação. Contudo, foram compelidos pela necessidade a aceitar as condições. Assim, juraram cumprir os termos, de um lado, Pôncio, do outro, os 2 cônsules, Postúmio e Vetúrio, junto com 2 questores, 4 comandantes de divisão e 12 tribunos, todos os oficiais sobreviventes. Depois que os juramentos foram feitos, Pôncio abriu uma passagem no desfiladeiro e, após fixar 2 lanças no chão com outra atravessada no topo, fez os romanos passarem sob ela, um a um. Ele também lhes forneceu alguns animais para carregar os doentes e provisões suficientes para que chegassem a Roma. Este método de libertar prisioneiros, que chamam de enviar sob a julga, parece-me servir apenas para insultar os vencidos. Quando a notícia dessa calamidade chegou à cidade, houve prantos e lamentações, como em um luto público. As mulheres choravam por aqueles que haviam sido salvos de maneira tão vergonhosa como se estivessem mortos. Os senadores abandonaram suas túnicas com faixas púrpuras. Festas, casamentos e qualquer tipo de celebração foram proibidos por um ano inteiro, até que a calamidade fosse reparada. Alguns dos soldados que retornaram buscaram refúgio nos campos, envergonhados. Outros entraram furtivamente na cidade durante a noite. Os cônsules, por lei, entraram durante o dia e usaram suas insígnias habituais, mas não exerceram mais nenhuma autoridade. Fragmento 7. Por conta da admiração por sua bravura, uma multidão de jovens escolhidos, somando 800, costumava seguir Dentato, prontos para qualquer coisa. Isso se tornou um incômodo para o Senado em suas reuniões. Fragmento 8. Uma vez, um grande número de senones, uma tribo celta, ajudou os etruscos na guerra contra os romanos. Os romanos enviaram embaixadores às cidades dos senones e reclamaram que, apesar de estarem sob acordos de tratado, eles estavam fornecendo mercenários para lutar contra Roma. Apesar de portarem um caduceu e vestirem as roupas de seu ofício, Britomaro os despedaçou e jogou as partes fora, alegando que seu próprio pai havia sido morto pelos romanos enquanto travava a guerra na Etrúria. O cônsul Cornélio, ao saber deste ato abominável enquanto estava em marcha, abandonou sua campanha contra os etruscos, avançou com grande rapidez pela região dos Sabinos e pelo Piceno contra as cidades dos Senones e devastou-as com fogo e espada. Ele levou as mulheres e crianças para a escravidão e matou todos os jovens adultos, exceto um filho de Britomaro, que foi reservado para uma terrível tortura e exibido em seu triunfo. Quando os Senones que estavam na Etrúria souberam dessa calamidade, uniram-se aos etruscos e marcharam contra Roma. Após diversos infortúnios, esses Senones, sem ter para onde voltar e tomados por um estado de frenesi devido às suas desgraças, atacaram Domício, o outro cônsul, que destruiu a maioria deles. Os restantes tiraram a própria vida em desespero. Assim foi o castigo infligido aos Senones por seu crime contra os embaixadores.